Olá galera, olá amigos e amigas, seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal que é o seu canal preferido. O que você não quer saber? Bem, como você já sabe, o que você não quer saber, mesmo assim tem a opção de ver aqui, nesse canal. Então galera, sempre nessa época de política, né, vem com esse lance aí de direita, de esquerda, de liberalismo, de comunismo, todas essas coisas aí, e de repente e sempre, agora quando está falando liberalismo, parece que o Bolsonaro inventou o liberalismo do Brasil, parece que foi ele. De repente tem um monte de youtubers aí nessa plataforma dizendo que tem que votar no candidato liberal, que hoje é o Bolsonaro, né, um liberalista. E ele está aí próximo de ganhar. Então, esse vídeo eu quero falar para vocês, não é contra ele nem nada, eu só quero falar para vocês do erro dos políticos que se dizem liberalistas, ou, entre aspas, dos que se dizem que faz parte do sistema liberalistas. Ou a mentira, né? Não é bem um erro. Talvez seja a mentira desse povo. Uma vez eu quero deixar claro que não é um vídeo para falar mal do liberalismo, dizer que o comunismo é melhor, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, até porque depois eu vou fazer um vídeo também falando o erro dos partidos que se dizem comunistas. Então não tem nada a ver. O liberalismo talvez ele seja até um sistema bom. Bem, então vamos conceituar um pouco aqui, né? O liberalismo nasceu provavelmente no século XVIII, não sei precisar quando, mas na edição certamente vou colocar, com John Locke. É do século XVII, 1642. 1632. Ele não fala de liberalismo econômico, fala mais de liberalismo como todo ser humano tem direito de falar, de ser como quiser ser, sem o Estado influenciar muito na vida das pessoas. Mas pegando isso, depois Adam Smith, já no século XVIII, pai do liberalismo econômico, fala da liberdade econômica, liberdade da pessoa como no geral e liberdade econômica, ou seja, que a economia não fica muito atrelada ao Estado, porque o Estado não entende normalmente muito de economia. Quem entende de economia são as empresas. São as indústrias, são os comerciantes. O Estado em si, ele burocratiza muito, porque naquela época do século XVIII, assim como hoje, as coisas eram feitas por meio do Estado. O Estado é que definia como ia se dar as relações comerciais, assim como é hoje. E ele não concordava com isso. Ele falava que não, o comércio tem que ser livre, a relação patrão-empregado tem que ser livre. E até porque a motivação das pessoas, ele dizia, era uma motivação egoísta. A pessoa não levanta todos os dias para ir trabalhar porque acha bom, porque ama o trabalho, não, é porque ele precisa. E essa ideia de se superar, de ser melhor do que o outro, sem querer, ele ajuda a economia, ele ajuda a crescer a essa população de forma econômica e também ajuda o Estado, sem perceber que está fazendo isso em prol do coletivo. A ideia não é o prol do coletivo, a ideia é pessoal, é uma ideia egoísta. Mas acaba ajudando num todo. E o Estado acaba atrapalhando isso, se metendo no meio das relações comerciais e das relações entre patrão e empregado. Até porque o Estado é muito burocrático.
E até porque nem sempre as pretensões de um governo são as mesmas pretensões de outro governo. E acaba então burocratizando tudo e atrapalhando muito. A economia cresce, mas de uma forma muito lenta quando o Estado se envolve. Então a ideia é essa, que principalmente que as pessoas sejam mais livres e que o Estado não influencia muito na vida das pessoas, na relação trabalho, patrão e funcionário e nas relações comerciais também. E que cada empresa, de forma privada, faça sua comercialização do seu produto de forma interior ou de forma para o exterior, sem o Estado se influenciar muito. Essa é a forma do sistema liberalista. Ou seja, eles não querem acabar com o governo, com o Estado, não querem acabar com o Estado. Só querem diminuir a força, o poder do Estado e aumentar o poder de negociação do próprio setor privado, ou seja, da própria empresa. O problema aí isso é uma coisa impossível. Por que é impossível? Você acha mesmo que um governo vai... Tá meio torto aqui. Você acha mesmo que uma pessoa vai lutar pelo poder e depois que ela ganhar o poder, ela vai abdicar-se do poder em prol de outrem? Ela vai abdicar-se do seu direito de governar o povo, de comandar a economia do país, que é um dos fatores principais. Quando a economia está boa, o governo vai bem, as pessoas nem se importam com as outras coisas. Até a ditadura, na época do milagre econômico, em 70, foi considerado boa. Quando a economia está mal, o governo está mal. Você acha mesmo que algum governo vai abrir mão do seu direito de comandar a vida do povo e falar como é que o povo tem que viver ou pode viver? Abrir mão e entregar isso na mão do privado, entregar isso na mão das empresas? Para mim isso é uma mentira. Nem o Trump, que é um empresário bilionário que certamente, como o Estado atrapalha as relações comerciais, atrapalham as empresas, certamente então ele foi atrapalhado pela burocracia do governo nos Estados Unidos. Certamente ele era talvez o único governo do mundo que poderia assumir e falar: não quero o poder, estou abrindo mão do poder. Você acha que depois dele ter o poder, ele realmente iria pegar o poder que ele tem nas mãos, diminuir o poder que ele tem nas mãos e entregar na mão das empresas, embora ele seja um empresário também? Jamais, é o poder pelo poder. Ou seja, é o que significa que Maquiavel estava certo, né? O ser humano, ele quer sempre governar. Quando ele tem o poder na mão, é o que ele quer. Ele luta pelo poder e quando ele tem o poder na mão, ele quer manter o poder. Significa que Nietzsche estava certo. O mundo é vontade e poder. O que as pessoas querem é dominar as outras pessoas. Quem dizem que não quer dominar as outras pessoas e começa a construir moral em cima de moral, são aquelas pessoas, segundo Nietzsche, fracas, que querem dominar as outras pessoas, querem o poder para si, já que o mundo é vontade de poder, mas elas são fracas, elas sabem que não vai conseguir. E como elas não vão conseguir, elas começam a criar morais, começam a dizer que isso não pode, porque Deus não quer que seja assim, isso não pode porque isso é vergonhoso, não sei. Mas quando a pessoa pode, quando a pessoa tem o poder na mão, ela realmente quer dominar a outra pessoa. E é assim, Dória
Por exemplo, ele entrou na prefeitura de São Paulo e ele disse que ele não era um político, ele disse que ele era o empresário e queria tratar São Paulo como empresa para ver São Paulo ir para frente, e depois ele não queria mais saber disso porque ele não é político. Agora ele está concorrendo o governo, né? Prefeito agora está concorrendo o governo, e é porque ele não é um político. Ele não quer ser um político, ele é o empresário. Mas é aquilo que eu te falei. Agora, a parte aí dos liberalistas, que eles entendem como a diminuição do poder do Estado para aumentar o poder das empresas, porque são as empresas que entendem de economia e que vai fazer o país ir para frente. A ideia dos partidos liberalistas são as privatizações. Eles querem privatizar tudo porque o governo são incompetentes, o governo retarda e realmente retarda o crescimento econômico e vai privatizar agora por na mão das empresas. O que não significa que o governo vai diminuir o poder, não. Por exemplo, as BRs, eu não sei como chama em São Paulo, mas as pistas de São Paulo são privatizadas. Significa que estão nas mãos de concessionárias e que as pessoas pagam pedágio, né, para andar nas pistas de São Paulo. As pessoas, os veículos, obviamente, né, pagam pedágios para andar nas pistas de São Paulo. Significa que o governo perdeu o poder e pôs na mão de uma empresa? Não. As ruas de São Paulo continua com regulamentações do Estado, o Detran continua ativo, e o Detran é um órgão do Estado, continua multando as pessoas, continua ganhando dinheiro, e tem radar para todos os lados, e quando não acha que não está ganhando dinheiro suficiente, ainda coloca uns radares escondidos onde não tem, que é para seu carro passar a mais na velocidade, multar e poder ganhar um dinheiro com isso. Quem coloca aquelas linhas, embora sejam quem acende as linhas, é obrigação da empresa, mas a lei da empresa que privatizou, mas a lei de não poder ultrapassar na linha contínua, ou várias leis de trânsito, o dinheiro todo vai para o governo de São Paulo. Então, não venha com essa que privatizar, a privatização vai fazer com que o governo perca, o Estado perca poderes, e esse poder vai para a mão das empresas. O poder do Estado vai continuar grande como sempre. A diferença é que você vai pagar para o Estado e você vai pagar para as empresas. Essa é a diferença. Se privatizar hospitais, se privatizarem as pistas, se privatizarem escolas, a diferença é que você vai pagar para o Estado, vai continuar pagando, porque as pessoas continuam pagando IPVA do carro, e você vai também pagar para a empresa na qual está comandando aquele órgão público que foi privatizado. Então a ideia de que se o governo tal entrar, ele vai estabelecer o liberalismo. Se o Bolsonaro entrar, ele vai estabelecer o liberalismo e tirar esse comunismo que está aí no Brasil. Ou seja, a ideia de liberalismo vai diminuir o poder do Estado e vai colocar na mão das empresas, porque são as empresas que fazem a economia crescer. Não vai não, isso é mentira, porque ele não vai como o Trump, mais uma vez, que é o empresário que podia fazer isso, já que ele é um empresário, não fez e não vai fazer. A pessoa não vai lutar pelo poder, assumir o poder e depois que assumir o poder, colocar na mão de empresas e ele mesmo lavar as mãos e colocar o seu poder de lado. Não vai. Então essa é a mentira do liberalismo. A menos do liberalismo de governo. Não tem como ter um governo liberal. Não tem como ter um governo liberal. Por que não tem como ter um governo liberal? Exatamente porque o governo que entrar, ele vai querer o poder. E o governo só tem o poder dentro da estatização e não da privatização. Pode privatizar, mas ele vai continuar tendo o poder.
Mesmo privatizando, ele vai continuar tendo o poder. Então não tem como. O liberalismo é uma ideia, talvez seja uma ideia muito boa, mas dentro de um governo não tem como. Não tem como um governo liberal. Todos os governos, alguns mais fechados e outros mais abertos, mas todos os governos são estatistas. Só de ser governo já é estatista. Só de ser governo significa que ele quer o poder. E para querer o poder, ele precisa centralizar o poder. A diferença é que eles podem ser um pouco mais flexível, como alguns países, e disseminar mais esse poder um pouquinho, mas o núcleo está centralizado. Ou eles podem ser mais fechados mesmo e todo o poder ser na mão do Estado, aqueles partidos, aqueles países fechados. Mas não importa. Todos são estatistas e o velho Bolsonaro também não seria diferente. Então é isso aí, tá a minha explicação, porque nenhum governo pode ser liberal, como eles dizem que são. Eu quero fazer um vídeo mais para frente aí dizendo da semelhança entre... Vocês vão querer me matar, mas eu vou fazer um falando da semelhança entre comunismo e liberalismo. Não a diferença as pessoas já sabem, mas a semelhança entre comunismo e liberalismo um dia eu farei. E é isso, se você gostou, deixa seu like, se inscreva no meu canal que você não quer saber, porque você já sabe. O que você não quer saber, falamos aqui. Obrigado.